Oi, meu amor, tudo bem? Hoje eu vim falar para você sobre o pincel que eu utilizo em mesa, qual que é o pincel que eu uso, como que eu uso, a numeração do meu pincel, como que eu guardo o meu pincel, como que eu limpo o meu pincel. Então, antes de começar, já vou pedir para você se inscrever no canal, né, e deixar a sua curtida aqui. Deixa também o tema que você quer ver aqui de conteúdo que eu vou trazer aqui para você, tá bom? Então, vamos lá. Vou dar o tempinho para você ir lá, deixar sua curtida e se inscrever no canal. Ó, o pincel que eu uso é esse pincel aqui da DZ. Ele é um pincel super simples, baratinho. Você acha ele em qualquer lojinha de unha que você for, tá? É o número 6. Ele tem as cerdas desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu pôr aqui no meu braço que é mais escuro. Ó, as cerdas dele são dessa forma aqui, tá vendo? Meio arredondada. A ponta dele é bem arredondadinha. É um pincel fininho. Deixa eu pegar um fundo para você conseguir ver melhor. Pera aí. Ó, tá vendo? Ele é um pincel fino. Opa, Lelê. Ele é um pincel fininho. Não é aquele pincel muito chanfrado, não é um pincel muito largo e nem quadrado demais. Tá? Ele é ótimo. Inclusive aqui, esse desenho que ele tem arredondado assim na ponta do pincel, ele cobre perfeitamente a área da cutícula e não fica saindo para os lados. Então, por isso que eu gosto muito dele também. E outra coisa, quando eu viro ele aqui de lateral, ó, ele fica bem fininho, então eu consigo trabalhar com ele tanto assim como assim. Só que falar sobre pincel, gente, é algo muito assim complexo. Por quê? Pincel é algo muito pessoal, né? Assim, o pincel que eu me identifico é esse, que eu gosto de trabalhar é esse, que é o pincel que eu indico para as minhas alunas usarem, mas não significa que só tem que ter esse tipo de pincel. É só esse pincel é só com esse pincel que você vai conseguir fazer a unha. Se eu falar isso, eu tô mentindo, porque eu volto a repetir. Pincel é algo pessoal, você precisa testar. Mas eu, Andressa, já testei vários pincéis e o pincel que eu mais me identifiquei foi esse, né? Eu que trabalho com pouco produto, eu preciso nivelar o produto com o pincel, então eu preciso de um pincel que me ajude a fazer esse trabalho, entendeu? Então ele é muito bom por isso, tá? Outra coisa, então faça o teste, tá? E teste vários pincéis, você é livre, testa. Compre esse aqui também, que testa esse que você vai gostar, tá? Agora outra coisa, o que eu acho indispensável em uma mesa sobre pincéis, né? Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Tá, esse pincel fininho, ó, não vai dar pra ver que ele é muito fininho, mas ele é aqui, tá vendo a pontinha dele? Ele é o pincel muito fininho. Eu gosto dele para nivelar ali a lateral da unha. Por exemplo, eu venho aqui com esse pincel, passo o gel, né, distribuo por toda a unha. Geralmente a distribuição vai acontecer mais pro meio da unha, porque primeiro eu vou aplicar no meio para depois jogar para as laterais para não acontecer de escorrer. E aí quando eu vou fazer aquele nivelamento aqui da lateral com a área da cutícula, eu sempre passo o fininho porque ele entra melhor aqui na área da cutícula, tá? Por ele ser fino. Então gosto muito dele. Gosto dele também para fazer unha encapsulada, às vezes para pegar um glitter, uma florzinha, alguma coisa assim, tá? Então gosto dos dois, de ter os dois em mesa. Outra coisa, eu uso ele também na hora que, depois que eu finalizo a unha da minha cliente, que eu vou selar a unha da minha cliente. Eu selo por cima e selo embaixo, né? Só que embaixo a gente tem que apenas selar e não adicionar estrutura, porque a estrutura ela é adicionada em que momento? Quando eu tô fazendo o meu esqueleto, né? Que eu aplico um pouquinho de gel por baixo da unha. Só que no final eu preciso de selar, né? Tem que estar lisinha, tem que estar limpinha. Então eu vou apenas pincelar o top coat para dar um brilhozinho na unha, somente isso. Então nessa etapa eu não preciso de adicionar estrutura, tem que ser apenas pincelar, aí eu uso esse pincelzinho fininho porque ele automaticamente ele vai pegar menos produto, vai apenas sujar ali debaixo da unha. E é isso que eu quero, tá? Muito bom esse aqui, gosto também. Agora, como que eu devo limpar o meu pincel? Porque assim, gente, quando eu comecei, eu tive muita dificuldade com os meus pincéis. Por quê? Eu desperdiçava muito pincel, porque eu fazia a unha da minha cliente agora, de manhã, quando tipo assim, chegava por volta das 4 horas da tarde, eu ia atender outra cliente, o meu pincel estava todo duro. E aí eu tinha que cortar as cerdas, eu tinha que passar acetona, mas aí quando eu passava acetona ele ficava assim.
E aí, gente, eu perdi o pincel demais. Muitas das vezes eu fiquei sem pincel, a cliente chegava e eu estava desesperada ali com o pincel duro. Quando eu era iniciante, eu não sabia o que fazer. Só que hoje você está tendo essa oportunidade de assistir esse vídeo e de entender sobre os pincéis. Então, o que vocês vão fazer? O primeiro ponto é entender. O pincel, ele é como se fosse uns fiozinhos de cabelo mesmo. Então, ele precisa ser hidratado, né? Assim como o nosso cabelo. E quando a gente vem com um produto muito forte, que é uma acetona, é um álcool isopropílico, são produtos muito fortes. E aí, quando você limpa com esse tipo de produto, o seu pincel, ele resseca. E quando ele resseca, ele fica todo descabelado, igual o nosso cabelo. É igual o nosso cabelo, fica todo descabelado, entendeu? E nisso você vai começar a cortar as cerdas, todos os fiozinhos que estão descabelados. E quando você vê, você não tem nenhum fio mais. Porque quanto mais você limpa com álcool ou acetona, mais ele vai descabelar. Então, a grande sacada é, depois que você finalizar seus atendimentos, você pode vir aqui, ó, se você estiver achando o seu pincel um pouquinho ressecado, limpa ele, pega um creminho, passa nele, deixa ele com creme e guarda. No próximo atendimento você vem, limpa bonitinho, se precisar passa até um paninho molhadinho com água e deixa ele bem sequinho para poder você voltar a utilizar, tá? Porque ele hidrata bastante. Um outro ponto é, Andresa, como que eu devo limpar o meu pincel? Uma vez que o álcool, a acetona resseca o pincel. Então, como que eu vou limpar, sendo que esses produtos ressecam? Gente, a verdade é que o pincel, ele tem que ficar meio sujinho mesmo. Por quê? Quanto mais eu vim aqui com álcool e acetona, vai acontecer igual eu expliquei pra vocês. O pincel, ele vai ressecar. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Acabou o procedimento, tô aqui com o meu pote de gel, presta atenção. Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Tô com o meu pote de gel, tô usando o produto, tô passando na unha da minha cliente. O que eu vou fazer? Acabei o procedimento, eu vou vir na lateral aqui, ó. Tirar, deixa eu chegar pertinho. Venho aqui, tiro todo o excesso no vidro e deixo ele melando. Tá vendo que ele fica todo melando? Vou tampar o pote de gel, que eu acabei, guardo, tá? Depois eu vou falar sobre como vocês devem guardar o gel de vocês para vocês não desperdiçarem produto. Vai ficar para um próximo conteúdo. Venho aqui, ó, pego esse paninho. Tá? Geralmente no supermercado vende um paninho que ele chama Scott, é uma toalhinha. Ele é lavável, tá, gente? Ele é muito bom. Esse aqui, ai, mordi a língua. Esse aqui não é o Scott, tá? Scott. Não é ele. Esse aqui é um algodão prensado, tá? Mas eu gosto de usar o Scott também. Gosto de usar o algodão prensado e gosto de usar a gazinha que vocês acham em farmácia. A única coisa que eu não gosto de usar, gente, é o algodão. Porque o algodão simples, o que acontece? Ele solta muito pelinho. Então, eu não gosto de usar ele por isso, tá? Aí eu venho aqui, ó, sem nada, sequinho, e limpo o meu pincel. Limpei o meu pincel, beleza. Tá? Claro que se eu encostar aqui, ele tá sujo, ele tá melando. Mas eu tirei todo o excesso de produto que tinha nele. E aí, o que eu faço? Eu vou e guardo aqui dentro da minha gaveta, tá? Porque aí, quando eu guardo na gaveta, a luz não vai atingir as minhas cerdas e o meu pincel não vai ressecar, tá bom? Como que eu devo limpar? Somente com paninho. Tira água, tira álcool, tira acetona, tira tudo isso, porque senão você vai ressecar ele, tá? E aí, Andresa? Ah, tem um grande detalhe. Às vezes eu tô trabalhando no momento do meu atendimento e o meu pincel resseca. Por que isso acontece? Isso acontece porque o local que você está trabalhando está errado. Provavelmente você deve estar trabalhando embaixo de uma janela, deve ter uma janela aqui atrás de você, ou então você está colocando o seu pincel próximo à cabine ou à luminária. Por que isso acontece? Por que ele endurece nesse momento? Porque o que tem dentro, o que tem no pincel, o que está sujo no pincel, a sujeirinha que está no pincel é o gel. E o gel, em contato com luz, ele vai endurecer. Seja a luz solar ou a luz artificial. Ele vai endurecer. Então, o gel ele vai endurecer no seu pincel. Então, o que você tem que fazer é verificar o local que você está trabalhando, se tem uma janela próxima, se tiver, você coloca uma cortina. E outra coisa que eu sempre faço, eu coloco luminária e cabine de um lado, produto de outro lado, para não ter problema nenhum de estragar o meu gel ou estragar o meu pincel. Tá bom? Isso, se o seu pincel ele endurece no momento que você está fazendo o procedimento, é porque
é porque o seu pincel, ou aonde que você está trabalhando, está tendo muita luz, tá? Então, verifique isso aí. Então, é isso. Pincel limpo com paninho, sem acetona, sem álcool 70, sem álcool isopropílico, sem nada disso, tá? E dê preferência para comprar, esse aqui tinha, não tem mais. É aquelas capinhas de pincel que cobre e fica perfeito, tá? Como guardar o meu pincel? Deixo ele dentro da gaveta. Ah, meu pincel tá ressecado, o que eu faço? Passa um creminho e no outro dia você limpa, tá bom? Então, esses são os passos aí para você saber utilizar o seu pincel. Falei também sobre o pincel que eu uso. Testa, façam esse teste que eu tenho certeza que vocês vão gostar, vocês não vão ter problema nenhum mais com o pincel, tá bom? No próximo vídeo eu venho falar pra vocês sobre como guardar o meu gel, por que o meu gel resseca, por que o meu gel dá aquela película, o que eu devo fazer, posso ou não utilizar o gel com aquela película que dá sobre quando o meu gel fica exposto à luz. Então, deixa isso aqui para o próximo conteúdo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau!